Olá, o meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria, mais exatamente a nossa aula 15 do curso de História da Filosofia exclusivo para membros do canal. Mas eu decidi deixar esta aula aberta ao público em geral por dois motivos. O primeiro é divulgar o curso. E o segundo é porque ela trata de um tema muito importante, a medicina, tema distorcido por sofistas contemporâneos para tirar a liberdade das pessoas e até fazer mal ao corpo delas. O tema da aula de hoje é a influência de Hipócrates na filosofia da medicina. Por que eu decidi incluir esse tema num curso geral de História da Filosofia? Porque todo o cerne do meu curso de História da Filosofia é a importância da filosofia para bem cuidar da alma. Só que o homem é alma e corpo. E a medicina diz respeito ao corpo. Não poderia faltar o tema da filosofia da medicina nesse curso. E Hipócrates é não só o pai da medicina, mas o fundador de uma sólida filosofia da medicina, que vai inclusive influenciar o pensamento de Aristóteles. Ele viveu mais ou menos entre 460 a.C. e 370 a.C., numa época de transição ali do pensamento socrático para o pensamento platônico, que é exatamente onde nós estamos situados no nosso currículo aqui do curso de História da Filosofia. E isso terá implicações extremamente importantes, tanto em relação à filosofia da ciência, quanto em relação à ética na medicina. Então comecemos estudando os erros epistemológicos do atomista Demócrito de Abdera. Os membros do canal tiveram a oportunidade de assistir o curso sobre os atomistas, Leucipo e Demócrito. Para quem não é membro, eu vou rapidamente lembrar que Demócrito da Abdera era um atomista. Ele acreditava que todas as coisas, incluindo deuses e as almas humanas, poderiam ser reduzidos a átomos materiais. E bebendo das ideias do pluralista Empédocles de Agrigento, que nós já vimos aqui também, os membros do canal, ele acreditava no conhecimento dos objetos por eflúvios. Ou seja, os objetos emitiriam algo que seria captado pelos nossos sentidos. Para Demócrito, átomos materiais eram emanados dos objetos e produziam, ao interagir com os átomos da nossa alma, características distintivas, referentes, por exemplo, a percepções de cor, textura, cheiro, sons nos nossos sentidos. Então, ele acreditava que estas características secundárias, textura, cheiro, cor, sons, não eram inerentes aos objetos, mas ineriam aos próprios átomos, aos próprios eflúvios materiais, de forma tal que todas as percepções eram subjetivas, pois dependiam dos átomos particulares da nossa alma e também dos átomos emitidos pelo objeto que não necessariamente correspondiam às características primárias dos objetos. Ou seja, aquilo que o objeto é em si. De forma tal que nós não tínhamos acesso ao objeto em si. O que o sujeito que percebe o objeto para Demócrito tinha era um eidolon. Daí vem a palavra ídolo, que era uma figura representativa do objeto. E se os deuses para Demócrito também eram materiais, eles também eram conhecidos desta forma. Imperfeita, errônea, ele diria. Para ele, nem eram deuses propriamente ditos, imortais. Eram só super seres humanos, por assim dizer. Então, veja que interessante. Do ponto de vista da filosofia da ciência, da filosofia do conhecimento, Demócrito cometia um erro num extremo, assim como Protágoras, o sofista, cometia um erro no outro extremo. Para Protágoras, e os membros do canal viram isso, todas as sensações eram verdadeiras, cada sujeito tinha a sua verdade. Um sujeito poderia dizer, esta água, sempre tem a garrafa de Minalba, né? Esta água está fria, o outro vai falar, essa água está quente. E os dois estão certos, porque os dois estão falando a verdade sobre o que eles sentiram. O que os sofistas não falam é que a temperatura exata desta água, em Celsius, em Kelvin, independe do que o sujeito acha. Então existe sim uma verdade objetiva. Agora, para Demócrito, simplesmente não existia verdade. Todas as percepções eram falsas, já que todas elas eram subjetivamente dependentes e não se referiam a algo constante sobre uma realidade externa. Então, tudo bem, até existiria uma verdade, mas ela não era acessível ao sujeito.
Então, se no pensamento grego tradicional considerava-se que havia um conhecimento autêntico, ou seja, um conhecimento racional das causas das substâncias, das causas daquilo que era perene, apreendidos pela alma racional, e havia o conhecimento dito bastardo, o conhecimento sujeito aos erros dos sentidos, às sensações empíricas, para Demócrito todos eles eram classificáveis da mesma forma, falsos conhecimentos. Ele colocava pensamento e sentidos no mesmo balaio e os jogava fora, e até escrevia como se fossem os 5 sentidos falando, pobremente. Foi de nós, os 5 sentidos, que tiraste as provas para nos arremessar fora. Teu arremesso é uma queda, já que para Demócrito o pensamento era só um 6º sentido. Quando, na verdade, o pensamento é uma faculdade superior da mente. Aí nós vamos ver isso, os membros do canal vão ver isso em Platão, Aristóteles, etc. Mas, interessantemente, a ética em Demócrito vai destoar completamente da sua filosofia do conhecimento. Ele vai pressupor na sua ética uma liberdade de agir, um livre-arbítrio, que destoa do determinismo materialista em outros campos do seu pensamento. Então ele vai preconizar a busca por o que ele chamava de bem-estar e alegria, que eram as finalidades éticas para ele, que seriam universais a todos os homens, embora cada homem devesse buscar de uma forma particular, já que cada homem sentia os sinais desta alegria e bem-estar por prazeres diferentes. Então, o que Demócrito vai falar sobre a medicina, que é o nosso tema? Que a medicina trata das curas do corpo, enquanto a sabedoria, no campo da ética, trata das curas das paixões das almas. Ora, o que ele está fazendo aqui é uma dissociação indevida entre o corpo e a mente. Mais tarde, por exemplo, Descartes vai propor falsos problemas em filosofia. Falsas dificuldades, como, por exemplo, como se dá a conexão entre a alma e o corpo. Mas isso é um falso problema, porque Aristóteles vai nos mostrar que a alma é, de fato, a forma substancial do corpo. Não existe essa separação crassa, esse dualismo cartesiano. O que existe é o ilemorfismo aristotélico. Os entes corpóreos eles têm forma e matéria. E nós temos uma dimensão espiritual. Os membros do canal vão ver tudo isso. Mas o fato é que na medicina isso vai ter uma aplicação muito importante. Nós temos que tratar o indivíduo como o que ele é. Um binômio indissociável de corpo e alma. E aquilo que afeta a alma afetará o corpo, e aquilo que afeta o corpo afetará a alma. Por isso mesmo, a sólida medicina se baseia no modelo de virtudes completo para que o indivíduo atinja a sua finalidade última, que nem é a saúde do corpo, mas é a sua felicidade espiritual. Então o grande classicista Hegel vai afirmar que sem a ética socrática, que é aquela ética das virtudes que vai inspirar Platão e Aristóteles, seria impensável o modelo correto das virtudes na medicina, que tratam ao mesmo tempo as questões do corpo e da alma. Afinal, como é que nós vamos tratar as doenças causadas, por exemplo, pelos vícios, sem investigar as causas psicológicas desses vícios? E psicológica está relacionado à psique. Psique, em grego, é alma. É muito interessante isso. Então, a sólida medicina na Grécia nasce de um cuidado conjunto do corpo e da alma, como os cristãos vão defender sabiamente mais tarde. E a medicina, como ciência, toda a fundamentação de método científico da medicina, toda a sua racionalidade está fundamentada na etiologia, ou seja, no estudo das causas das coisas, causa e efeito, encadeamento racional de conceitos, preconizada pelos primeiros filósofos da natureza que os membros do canal viram aí, os cosmólogos jônicos. Sem a filosofia grega não existiria medicina. Então, todo o meu curso tem como fundamento explicar para as pessoas como todas as atividades produtivas humanas, as técnicas, as artes, as ciências se fundamentam na filosofia. E a boa filosofia, por sua vez, se fundamenta na teologia. Quando nós chegarmos na Idade Média, nós veremos isso com mais detalhes. A redução de todas as ciências à teologia na obra de São Boaventura. Os membros do canal verão isso.
Agora, como então surge a sólida medicina na Grécia Antiga? Muito bem, do ponto de vista histórico, os primórdios da medicina eram praticados pelos sacerdotes do deus da medicina Esculápio, em rituais médicos religiosos nos templos de Esculápio. Na mitologia grega, Esculápio era filho de Apolo com uma princesa mortal tessalonicense chamada Coronis. Então Apolo viu Coronis, que era muito bonita, se apaixonou, chamou ela para tomar um açaí. Depois do açaí foram ver uns vídeos aí do canal Ocidente em Fúria. Acabou rolando e ela engravidou de Esculápio. Porém, Coronis traiu o deus Apolo com um mortal. E Apolo ficou furioso. Imagina, ser corno de um deus já seria grave, imagina ser corno de um mortal. E aí, lamentavelmente, ele mata a mulher. Não tinha ética ali, né? Você vê que os deuses gregos eram bem antiéticos de vez em quando. Mas ele dá um jeito de salvar o bebê. Através de uma cesariana. Então você vê que até na mitologia grega eles entenderam que a cesariana é o top das técnicas obstétricas. Conseguiu, inclusive, salvar um bebê mesmo com o cara matando a mulher, com Deus Apolo. E aí Esculápio nasce e recebe a arte da cura pelo ensinamento do centauro Quiron. O centauro Quiron, diferente, por exemplo, dos faunos sátiros, que eram malandros, que eram indecentes, que trapaceavam, Quiron era um centauro civilizado, bondoso, extremamente disciplinado e nobre, ou seja, ele praticava as virtudes que se esperam de um bom médico. Ele estudava e sabia a própria disciplina, e ao mesmo tempo era bondoso, nobre e civilizado. E transmitiu tudo isso a Esculápio, por isso ele é o deus da medicina. Agora, o que aconteceu ali na prática? Em torno dos templos, anexo aos templos, formaram-se escolas leigas, empíricas, onde os médicos leigos estudavam as várias patologias, praticavam com os próprios pacientes e acabaram acumulando os conhecimentos que vão resultar nas escolas leigas de medicina. E esses médicos começaram a atender os pacientes, seja em bodegas fixas ou se tornaram viajantes, e surgiram escolas de medicina. As escolas famosas ali em Cirene, Rhodes, Cnido. Uma das mais famosas foi a Escola de Medicina de Crotona, onde destacou-se Alcmeão de Crotona, um grande médico que deu uma contribuição muito importante para a filosofia da educação na medicina, quando ele defendeu a dissecção de cadáveres para fins pedagógicos, a dissecção anatômica, que é importantíssima. Sem isso, nós não teríamos a medicina moderna. Ele também teorizou sobre a causalidade interna das doenças, numa época em que muita gente ainda achava que as doenças eram pragas enviadas por motivos sobrenaturais, e ele disse que não, isso aí teria uma causa interna, um desequilíbrio. Ele vai citar ainda a ligação entre os sentidos e o cérebro, de forma até a fundamentar, em parte, a filosofia platônica. Alguns autores dizem que quando Platão escreve o diálogo Fédon, que trata da imortalidade da alma, nós vimos isso lá em Sócrates, ele vai valer-se de algumas constatações de Alcmeão, quando ele fala sobre como a mente integra as informações recebidas dos sentidos segundo categorias racionais que independem dos sentidos materiais. Por exemplo, Platão vai escrever: quando nós constatamos pelos sentidos que uma coisa é semelhante à outra e a classificamos numa categoria, né, estabelecemos uma igualdade, nós não podemos, então, aprender essa igualdade pelos sentidos. Ela teria que vir de outra fonte, na mente racional e imaterial, para que ela não seja dependente dos sentidos físicos. Então veja que a sólida ciência ela vai apontar para o transcendente, ela vai apontar para Deus. E eu não estou aqui falando de absurdidades como as categorias a priori em Kant, porque aí Kant vai separar o indivíduo do universo que o cerca. Na sólida antropologia filosófica, o indivíduo vai intuir esses conceitos, como as categorias aristotélicas, através de uma iluminação da mente. Uma iluminação divina da mente. Então não tem nada a ver com Kant isso aqui.
Aristóteles, inclusive, quando ele trata das teorias do sono, ele também vai se inspirar em Alquimião de Crotona. Então vocês veem ali como a filosofia fundamenta as ciências e a ciência aponta para o transcendente, para o divino. E isso é a tradição filosófica sólida que fundamenta toda a linha pedagógica do meu curso de História da Filosofia. Mas a medicina vai atingir o seu nível de rigor científico mais alto na ilha de Kos, onde surge Hipócrates de Kos, cujas pesquisas e metodologia elevam a medicina ao status de ciência. Então nós vemos aqui, concluindo, que se Demócrito separava completamente a alma do corpo, isso infelizmente acontece hoje. Existem charlatães supersticiosos que vêm fazer aquela medicina gratiluz, sabe? Medicina gratiluz. Ah, eu vou entrar em contato com as good vibe aqui. Zen. Pelo amor de Deus. E existe a medicina totalmente materialista socialista. Ah, não, vamos construir um mega hospital público feio pra caramba aqui, tacar o paciente lá dentro, dane-se a relação médico-paciente, dane-se a ética, dane-se a beleza. Que é aquilo que nós vimos lamentavelmente, né? O sujeito chegava lá no hospital de campanha do exército, lá o cara dava uma dipirona pra ele e depois ele morria do negócio chinês ali. Ou nem era um negócio chinês. Morria porque baixaram a resistência dele, proibindo ele de sair de casa pra tomar sol. Então excluiu-se o fator alma e matou um monte de gente. Então tanto o materialismo socialista quanto a superstição gratiluz ali é resultado de falsa filosofia. E o resultado da falsa filosofia vai ser falsa medicina com custo em vidas humanas. Daí a importância do tema que nós estamos tratando hoje. A medicina científica surge da boa filosofia. E o fundamento desta boa medicina, filosoficamente falando, é o corpus hipocráticos, ou seja, o conjunto da obra de Hipócrates, que contém mais de 50 tratados que, graças à divina providência, chegaram a nós na íntegra. Hipócrates era citado como um grande médico por pessoas do calibre de Platão e Aristóteles. Vamos ver bem brevemente 5 desses mais de 50 tratados. O primeiro que eu quero citar aqui é o mal sagrado e a redução de todos os fenômenos doentios a uma mesma dimensão. Neste tratado, Hipócrates começa falando da epilepsia, que era tratado na época como um mal sagrado, ou seja, algo que era incutido no paciente ali pelos deuses, como se fosse uma maldição. E Hipócrates vai dizer, só porque vocês não sabem a causa da epilepsia, cientificamente falando, vocês não podem atribuir isso aos deuses e parar o avanço do conhecimento por aqui. Isso é misticismo, isso é superstição. E aí, vocês ficam aí tentando curar a epilepsia com magia, em vez de procurar as causas. E aí ele acusou esses maguinhos aí de charlatães, que é o que eles são mesmo. Aí alguns falam, tá vendo, Cogos? Você aí todo cristãozinho, com a cruz aqui, com o escapulário aqui, tá vendo o obscurantismo religioso? Amiguinho, Hipócrates era religioso. Ele acusa, inclusive, essa superstição, essas magias aí, de serem ímpias e ateias. Porque ele fala, se vocês partem da premissa de que a epilepsia é resultado de uma intervenção divina, como vocês pretendem curá-la com ritos humanos, intervenção humana? Então é como se o homem pudesse determinar os deuses. Isso é ímpio e ateu. Não tem nada a ver com devoção e piedade. É superstição. Com a filosofia cristã, que é o auge, nós sabemos que a ciência é um ato de louvor a Deus, porque nós louvamos o atributo da ordem na criação, a quinta via de Santo Tomás de Aquino. Então, nessa época, o que Hipócrates vai falar nesse tratado? Que todas as doenças podem ser explicadas racionalmente. A causa está em alguma desarmonia. Algo no corpo que está em excesso, ou em falta, ou em desproporção, em mau funcionamento. Então ele vai estabelecer o que? Causas racionais. Razão é também proporção. Uma ratio. Ah, isso aqui está na proporção de 3 para 4. É uma razão. Isso é muito interessante. É claro que nós sabemos que existem maldições. Por exemplo, as pragas que deram no Egito.
Nós não estamos aqui excluindo essas forças sobrenaturais. Mas nós não podemos ser supersticiosos. As coisas que acontecem no âmbito da criação, doenças, curas, têm uma explicação racional. Então, travar a ciência por misticismo é absurdo. Travar a ciência pela pior forma de superstição e misticismo que existe, que é o cientificismo, é mais absurdo ainda. Então aquela ideia, tal remédio não funciona porque foi o Bolsonaro que recomendou. Isso é superstição também. Das mais perigosas. Porque ela se disfarça de ciência. E aí ela destrói a ciência. Destrói porque ela substitui. Um outro tratado de Hipócrates foi sobre as águas, sobre os ventos e sobre os lugares. Aqui ele relaciona a saúde do indivíduo com o seu entorno. Também é uma grande contribuição racional, tanto à filosofia da medicina quanto à arte do diagnóstico, que o Dr. Valdemar Cogos fala que é o coração da arte médica. Então Hipócrates mostra que, para fins médicos, o homem deve ser considerado como parte do conjunto no qual ele se insere. Este paciente aqui, onde ele vive, como é o clima, como é a geografia física do lugar, as águas, os ventos, e a parte humana, como são os hábitos, os costumes do povo que vive aqui, qual é o estilo de vida dele, como ele se relaciona com o seu entorno. Ou seja, para conhecer a parte, devemos conhecer o todo a qual esta parte pertence nos aspectos que concernem a esta parte. Então, para tratar um paciente, devemos conhecer o seu entorno no que concerne à saúde desse paciente. Isso vai dar ao médico uma casuística necessária para bem fazer um diagnóstico particular. Afinal, o médico lida com o quê? Com o paciente. Com algo bem particular, com uma substância primeira, para usar um termo aristotélico. O particular. Muito mais do que com a substância segunda, ou seja, o conceito do homem universal em geral. Hipócrates fala ainda, isso é muito relevante para o meu canal, que é um canal essencialmente de política e economia, agora entrando mais em teologia e filosofia, mas ele fala muito sobre a relação entre saúde e política. O que ele diz sobre isso? Quando os homens vivem de forma livre, eles adquirem têmpera, responsabilidade com a própria saúde. Eles treinam para a guerra, porque eles estão prontos para defender aquilo que é deles. Mas quando eles são escravizados por um sistema tirânico e deixam de se sentir senhores de si mesmo, eles não têm mais este mesmo zelo. Perdem a têmpera e, portanto, descuidam da saúde. Ou seja, em outras palavras, socialismo faz mal à saúde. Certamente Hipócrates hoje defenderia o anarcocapitalismo. Quando você tem a responsabilidade de cuidar até mesmo da própria defesa, você vai cuidar melhor também da sua saúde. É têmpera. Num outro tratado, Hipócrates vai escrever sobre a medicina em si, um tratado chamado A Antiga Medicina. E aqui Hipócrates critica o dogmatismo na medicina. Aí alguns vão falar, mas Cogos, espera um pouquinho, você não é católico? E a fé católica não é dogmática? Então por que você está criticando o dogmatismo? Exatamente. A teologia católica é dogmática. A medicina não. Existem vários tipos de ciência. A teologia certamente é dogmática. Ela nos é revelada por Deus. Agora, a medicina, ela é uma arte prática. Ela se fundamenta, sim, em alguns dogmas de fé, como fazer o bem ao próximo, no que concerne à ética médica, em muitos pontos aí da filosofia do conhecimento, mas na sua atividade fim, que é o cuidado com o paciente, é uma arte prática. Nunca, então, se deveria proibir um médico de adotar um procedimento que ele considera correto, como quiseram fazer com os médicos ali em 2020, 2021, proibindo-os de receitar medicamentos que já se provaram funcionantes em outras variações do negócio chinês ali. Você vê que eu não posso nem falar com todas as letras. Isso Hipócrates criticaria pesadamente, porque nesse tratado ele defendeu a autonomia da medicina como ciência, em relação a doxas, em relação a ideologias, e ele defendeu também
A atualização prática disso que é a autonomia do médico, meu Deus do céu. Hipócrates mandaria metralhar ali a conselho de classe que fica proibindo os médicos de exercer a sua profissão. Então, vejam que enquanto a medicina itálica enfatizava os 4 elementos em Empédocles, aquela coisa de terra, água, fogo e ar, Hipócrates vai escrever um verdadeiro tratado epistemológico da medicina, onde ele a liberta destas doxas filosóficas. Isso não significa se divorciar da filosofia, pelo contrário, porque é a sólida filosofia que vai definir o que é a ciência médica. Uma tecné, baseada em sabedoria prática e baseada em sabedoria técnica. Então ele liberta dessas doxas. Olha, eu tenho aqui uma doutrina filosófica não provada que vai basear tudo. Então nós temos ali um bando de pessoas compradas politicamente, querendo determinar, pela sua opinião, pela sua doxa, o que a medicina deve fazer. Não, a sólida filosofia vai nos dizer que o médico tem que ter autonomia. Então Hipócrates vai escrever que basear a prática médica em 2, 3 postulados é uma oversimplification daquilo que é uma arte extremamente complexa. Aí, mais uma vez, eu remeto a Aristóteles, que realmente vai ser rigoroso do ponto de vista filosófico. Aristóteles, sobre a medicina, e baseado em Hipócrates, vai escrever: a arte médica, olha o termo que ele usa, tecné, que se baseia em conhecimentos práticos, conhecimentos tácitos, daquele que pratica a medicina. Ela tem como objetivo, a arte médica, ela tem como objetivo a saúde, que é uma virtude do corpo, mas esta virtude se dá de formas ilimitadas no que tange a particularidade do paciente. Consequentemente, diz Aristóteles, a medicina não determina a exata maneira como a saúde deve ser buscada de forma universal. Nem busca a saúde como um fim em si mesmo. Ela se encaixa ali numa compreensão do homem, antropologicamente falando, como um todo. De forma pros hen. No vocabulário metafísico aristotélico, pros hen significa focando-se, tendo em vista, tendo em foco um parâmetro absoluto, uma substância, um fundamento. Então, em Aristóteles, o homem busca o bem último, a eudaimonia, a felicidade. E a virtude do corpo, ela deve ser buscada pros rem, ou seja, tendo em vista um bem último que não é a saúde. E as coisas relativas à saúde também devem ser buscadas pros rem, ou seja, tendo em vista esta virtude do corpo que é a saúde. Então ele vai falar as coisas ditas saudáveis, seja a ideia de saúde mental, seja a ideia de uma alimentação saudável, elas podem ser classificadas como sinais de saúde, ou fontes de produção de saúde, ou meios de prevenção da doença, né, preservação da saúde, ou aquilo que faz com que o indivíduo seja receptivo à saúde. Tudo isso pros rem, ou seja, nada disso é absoluto. Então, Aristóteles discordaria completamente daquela baboseira da Organização Mundial da Saúde, que fala, não, saúde é a plena saúde social, física e espiritual. É a plenitude. Não, não é. É impossível essa plenitude. Se você buscar essa plenitude, você vai ficar louco. Ou seja, qualquer revés que você tiver na vida, eu não tenho mais a plenitude. Aí você vai ter doença mental, aí ela vai se somatizar. Aí você vai se isolar em casa, né? Lembra? Fica em casa, vai perder a saúde social. Para com isso. Medicina é prudencial. É um equilíbrio prudencial, guiado pela arte de um médico, pela prudência do paciente. Tudo pros rem, tudo visando virtudes maiores. Tá vendo como a boa medicina e a boa filosofia poderiam ter evitado as loucuras, as absurdidades, as indecências que foram praticadas em 2020 e 2021? Né, ô calcinha apertada do inferno. Então, Hipócrates, ele, na visão que ele tinha do paciente, ele serve-se daquele que Sócrates disse ter sido o primeiro filósofo sensato. E os membros do canal vão lembrar quem é.
porque eles estudaram isso com detalhes. Só R$ 5 por mês, vocês têm acesso a todas as aulas do curso de História da Filosofia. Quem era este primeiro filósofo sensato? Anaxágoras. Lembram de Anaxágoras? Em todas as coisas há sementes de todas as coisas, que ele chamava de espermatas. Então Hipócrates serve-se disso para combater o dogmatismo dos 4 elementos em Empédocles e assumir que em cada indivíduo há uma confluência de vários fatores relacionais, de forma tal que ele chega a algo importantíssimo na medicina, que é o prognóstico. Aquilo que ele pensa ser o futuro do paciente e como melhor tratá-lo, como melhor lidar com ele, tendo em vista uma síntese do passado, presente e futuro do paciente. Isso é muito importante em medicina. Se o paciente tem um prognóstico de viver mais 2 anos, o médico vai tratar de forma diferente de alguém que tem um prognóstico de viver mais 40 anos. Tudo isso é o quê? É a humanidade na medicina. É tratar o paciente como corpo e alma, não só como corpo, não só como alma. Nos seus aforismos, que é uma outra obra ainda de Hipócrates, ele vai escrever: a vida é breve, a arte é longa, a ocasião é fugidia, a experiência é arriscada e o julgamento é difícil. Ou seja, o médico está lidando com um objeto de estudo que morre logo, porque a vida é breve, mas ele tem muito o que descobrir, a arte é longa. O tempo é essencial na medicina, é a arte do tempo certo, né? A ocasião é fugidia. E a experiência é arriscada, morre gente, o julgamento é difícil. E aí vem algum imbecil burocrata, juiz, político, querer dizer para o médico que ele tem que fazer o que ele não tem que fazer. É o fim da picada. Muito bem. Hipócrates, ele escreve o seu famoso juramento. Ou seja, ele parte da filosofia pela estrada epistemológica e retorna à filosofia pela estrada ética. E o que ele constata? Que o paciente não é um meio instrumental utilitário. Aí a esquerda vai falar: tá vendo, Cagas? Tá vendo? Seu burguês capitalista maldito. O paciente não é um meio para o médico enriquecer. A saúde não é uma mercadoria. Tem que ser socializada, não pode ser livre mercado. O socialista burro, o que é um pleonasmo. O médico também não é um meio. O médico também é um ser humano. Ou seja, você não pode escravizar o provedor de saúde através da medicina socializada. E nem os pacientes são meios um do outro. Ou seja, não existe saúde pública. Você não pode regular a minha vida e os meus hábitos porque você quer maximizar uma certa métrica de saúde na sociedade. Eu não sou meio para vocês fazerem política pública. Não existe saúde pública. Essa é a conclusão da constatação ética de Hipócrates. Nós somos homens dotados de livre-arbítrio, cujas vidas têm várias dimensões, não só a saúde. Muito bem. O juramento de Hipócrates, ele é... Eu vi um médico da PM, um major médico da PM, esqueci o nome dele agora. Mas ele falou um negócio que eu achei brilhante. Ele falou: o juramento de Hipócrates tem coisas que não se aplicam mais. Como, por exemplo, jurar a deuses pagãos. Mas nós não podemos mutilá-lo. Porque isso seria mutilar uma obra literária. Seria mutilar um Shakespeare. Seria mutilar um Miguel de Cervantes. O que nós podemos fazer é ter uma aplicação atual do juramento de Hipócrates, por exemplo, descartando aquilo que está ultrapassado. O que está ultrapassado no juramento de Hipócrates? Juramento a deuses pagãos. Afinal, o paganismo é uma falsa fé. E a ideia, por exemplo, de Hipócrates falava: não, eu não vou usar minha faca para fazer pequenas operações, como extrair cálculos, porque isso um pequeno cirurgião pode fazer. Naquela época o cirurgião era menos que um médico. Não, você pode fazer essas pequenas cirurgias. É a mesma coisa que as leis mosaicas no Antigo Testamento, como, por exemplo, não comer carne de porco. Isso foi superado pela sabedoria da caridade, com a planificação da lei na encarnação de Jesus Cristo. Agora, tem coisa que continua valendo. Obviamente. Então, o respeito à autoridade divina, etc., continua valendo. Então, da mesma forma, no juramento de Hipócrates,
nós continuamos aplicando tudo aquilo que tem como fundamento a dignidade humana. E aí eu vou falar aquilo que é perene, eterno, no juramento de Hipócrates. Ele diz: a ninguém darei remédio mortal, mesmo se solicitado. Ou seja, aqui nós excluímos a eutanásia, que é uma prática assassina e que tem que ser proibida. Ai, Cogos, proibida por quem? Bom, eu sou anarcocapitalista, eu diria proibido pelas agências privadas de segurança. Mas se não tiver no anarcocapitalismo, pode ser pelo Estado mesmo. Se o Estado existe, ele tem que proibir a eutanásia. Porque a eutanásia é uma perversão completa da medicina. Assim como o Mengele, que fazia experimento com os pacientes. Um nazista desgraçado. Assim como o Trofim Lysenko na União Soviética, que usava a medicina para fins políticos a prejuízo do paciente. Tudo isso é contrário à ética da medicina, muito bem fundamentada no juramento de Hipócrates. Não darei a mulher alguma contraceptivos para provocar aborto. Isso é óbvio. O aborto é um crime inominável e também é uma perversão da medicina. Se nós não podemos ministrar algo letal nem mesmo para um paciente adulto que pede, mais absurdo ainda é matar um bebê, coitadinho, que está lá, que não tem nem chance de se defender, de argumentar. Que não pediu para ser morto. O aborto é demoníaco. A eutanásia também, assim, mas o aborto ele vai num nível. Então Hipócrates rejeita isso. Ou seja, um médico que pratica eutanásia e aborto está violando o juramento. Isso significa que um médico nunca pode matar ninguém? Não, porque o médico ele é um ser humano que tem outras dimensões na sua vida. Então, claro, imagina, o médico está lá andando, vem um assaltante, o médico está armado, ele se defende e mata o assaltante, óbvio. O que ele não pode fazer é perverter a função das coisas. A função da medicina é salvar vidas. Não é matar bebê, não é matar velhinho, não é fazer experimentos antiéticos com o paciente. Assim como era uma perversão da medicina ali, Nikolai Semashko, que planejou o sistema de saúde soviético, onde ele submetia a medicina aos burocratas e decidia quem merecia viver e quem merecia morrer segundo a lógica coletivista ali da União Soviética. Isso é usar o paciente como um meio para uma finalidade política. Isso é uma perversão completa da medicina. Ou Oswaldo Cruz, que está ardendo no inferno também, que usava a medicina como desculpa para demolir casa de pobre. Ele transformou o sanitarismo ali num fascismo. Num comunismo, melhor dizendo. Esses são pervertidos. Agora, você pensa num médico de combate, ele é médico e soldado. Então, sim, ele pode matar o inimigo e pode curar os pacientes, seja inimigo ou aliado. Então, esse é o ponto. O juramento de Hipócrates, ele guarda ainda outras coisas muito importantes, como, por exemplo, o sigilo médico. A proibição do médico assediar sexualmente uma paciente. Tudo isso vem da filosofia. São práticas importantíssimas. Né? O médico respeitar a sua paciente. Respeitar a privacidade dela. Respeitar o sigilo médico. E em todo o conjunto da obra de Hipócrates, e também na sua prática como médico, nós encontramos a importância ética da relação médico-paciente. A relação médico-paciente tem uma importância tão grande que até extrapola a ética. O Dr. Valdemar Cogos diz: a relação médico-paciente é parte integrante da terapêutica. E tudo isso baseia-se na sólida filosofia grega e na sólida constatação ética de Hipócrates. Agora, é claro, Hipócrates também errou algumas coisas. Por exemplo, num tratado dele, ele escreveu sobre a natureza do homem e a doutrina dos 4 humores. Então aqui Hipócrates fala sobre os humores no corpo humano. Aquilo não tem muita base científica, mas Hipócrates foi intelectualmente honesto. E ele não se arvorou quando ele trata desse tema em um rigor científico. Aquilo era uma elucubração e ele admite isso. Agora, algumas pessoas pegam essas elucubrações de Hipócrates, que ele deixou claro que eram só elucubrações, e transformam em pseudociência. Isso é grave. Foi o que Políbio fez. Políbio pegou isso e transformou numa teoria dos 4 temperamentos, aquela coisa de sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Meu, isso aí é tão anticientífico quanto o signo do horóscopo. Tem nada a ver.
Aí você vai em canalzinho católico Nutella, sabe aqueles canais que em vez de começar com Salve Maria, Viva Cristo Rei, ele começa com E aí galerinha? Aí começa a falar desse negócio de 4 temperamentos que não passa de autoajuda. Coisa de Ítalo Marcilli, pelo amor de Deus. Isso aí é, mais uma vez, uma oversimplification, igual o pessoal lá fazia com Empédocles. Quer dizer, você joga no lixo a genética, a pedagogia, a complexidade da psique humana, das circunstâncias que a pessoa enfrenta, e reduz a 4 temperamentos ligados a 4 elementos. É absurdo. Eu já vi, inclusive, um cara falando, pelo amor de Deus, ele falou, não, Jesus tinha os 4 temperamentos de uma vez porque ele precisava ter os 4 temperamentos para salvar as pessoas de todos os temperamentos. Olha o nível. Jesus salvou a humanidade inteira porque Jesus era humano. Ele não precisou ser baixinho para salvar os baixinhos. Ele não precisou ser mulher para salvar as mulheres. É a questão da humanidade de Jesus unido hipostaticamente à sua natureza divina. E o cara se dizia católico e falava que a salvação era pelos temperamentos. Eu falei, não. Então tomem cuidado com pseudociência. Agora, não muda o fato de alguém ter usado mal as elucubrações de Hipócrates, não muda as contribuições científicas sólidas, extremamente rigorosas que ele teve no diagnóstico de várias doenças. Ele foi o primeiro cirurgião documentado de tórax. Ele deu nome a muitas características, como, por exemplo, o rosto hipocrático, que é o rosto que precede a morte, né, com os olhos afundados, assim, que é até usado por Shakespeare para descrever a morte de Sir John Falstaff na obra Henrique V. Então, Hipócrates contribuindo até para a literatura. Mas eu diria que o mais importante em Hipócrates, além da sua fundamentação ética e epistemológica, é o que ele chama de vix medicatrix naturae, que é a natureza como curativo. Não é ser natureba, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que ele fala é que, sim, a alopatia moderna é muito importante, mas, tendo em vista Hipócrates, o mais importante é a profilaxia, é a prevenção. Ou seja, viver uma vida ordenada. Ordenada a quê? A lei natural, que é diferente de naturebice. É da lei natural que o homem desenvolva tecnologias médicas, ressonância magnética. Deus nos deu a mente racional para isso mesmo. Mas não é para você estragar o seu corpo e depois contar com a tecnologia médica. O ideal é viver conforme a lei natural. Hipócrates falava, né, que a sua comida seja a sua medicina. Então você pode prevenir as doenças se alimentando bem. Ai, qual os gordinhos falando isso? E daí? Quer dizer que só porque eu sou gordinho, de repente a verdade médica deixou de valer? Quem assistiu o meu curso sobre sofistas sabe que isso é um absurdo, né? Então, da mesma forma que Tucídides vale-se de uma lei natural para estabelecer até uma base praxeológica da história, como o homem bem deve agir, do ponto de vista das ciências humanas, como o homem bem deve agir do ponto de vista da ciência biológica. Então temos uma base praxeológica na lei natural. Essa é uma das grandes contribuições de Hipócrates. Muito bem. Os membros do canal, pagando só R$5 por mês, terão acesso a todas as aulas do curso. E nós voltaremos a tratar desse tema fascinante, que é a medicina, quando falarmos de Galeno. Bem mais para frente, ali, talvez para o final do ano, quando nós tratarmos da ciência na era do Império Romano. Mas para isso temos muito que avançar no curso. Nas próximas aulas veremos Platão e Aristóteles. Vai ser pelo menos umas 15 aulas desses dois. Só para falar de Platão e Aristóteles, e isso é o mínimo que se espera de um bom curso de História da Filosofia. Depois nós entraremos na era helenística e romana, vamos ver epicurismo, estoicismo, ceticismo, neoplatonismo, até chegar nos sistemas científicos ptolemaicos, e aí vamos tratar de Galeno, voltando a falar de medicina. Mas aí eu já aviso que é só para os membros do canal, então inscrevam-se. Aí, só para vocês se situarem aqui, né? Nós vamos, talvez no começo do ano que vem, chegar na Idade Média. Então, esse ano foi Antiguidade, ano que vem Idade Média. Vamos começar pelas causas da filosofia medieval, ainda na Antiguidade, patrística oriental, patrística ocidental, culminando com Santo Agostinho. Aí vamos entrar ali nos prenúncios da escolástica medieval, com Boécio, Isidoro de Sevilha, João Escoto Erígena. E finalmente chegaremos no auge dos pensadores Chad, Based e Red Pilled,
Raimundo Lúlio, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, São Boaventura e, obviamente, Santo Tomás de Aquino, com muitas aulas dedicadas a ele. Então, Antiguidade e Idade Média são os 2 anos onde nós vamos ver ali a construção da filosofia ocidental. Depois começaremos a estudar o declínio da tradição filosófica com os nominalistas, aí vai ter os renascentistas, os pós-modernos, aí Descartes, Kant, Hobbes, Locke, assim, ó, o lixo da escória da humanidade. Aí, pelo amor de Deus, né, Rousseau, Marx, temos que estudar o inimigo, vamos ver essa desgraça toda. E o curso vai até a era atual. Nós veremos filósofos que estão ainda vivos no final do curso, inclusive estudando uma reação de reconstrução do pensamento tradicional. Nós vamos ver anarcocapitalistas vivos ainda, como Hans Hoppe e Frank Van Dam, e neotomistas vivos ainda, como o Dr. Echevarria, Eduardo Feser, etc. Por isso, inscrevam-se como membros do canal. Vocês vão ter acesso a tudo isso. Uma média aí de 4 aulas por mês, pagando só R$5, dá menos de R$1,50 por aula. É muito barato. E espero que vocês tenham gostado, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.